Imagine uma nave espacial descendo dos céus diante de seus olhos. E após ser aberta, um ser extraterrestre aparece e diz em inglês que precisa conversar com o presidente. Qual seria a sua reação? Foi isso que aconteceu em Alexandria, Virgínia, nos Estados Unidos. Em 16 de março de 1957, uma nave espacial de 30 metros pousou em uma área rural. A polícia foi a primeira a chegar e tiveram uma surpresa enorme. O ser que saiu dessa nave disse no inglês perfeito que gostaria de falar com o presidente. Segundo relatos, ele teria ficado na Terra durante 3 anos e de alguma forma colaborado com o Pentágono em diversos trabalhos, além de revelar segredos aterrorizantes, dizendo que há centenas de anos a Terra vem sendo vigiada por várias gerações, mas que a situação se tornou mais séria após a detonação da bomba nuclear sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945. Mas até que ponto essa história é verdadeira? Essa é uma pergunta que ecoa nas sombras do desconhecido, aguardando ser desvendada por aqueles corajosos o suficiente para desafiar os limites da realidade. Então, você já sabe, você está no canal Futuro Enigma. E esta é a série Aliens. A história que você está prestes a testemunhar foi inspirado em um livro escrito pelo agente federal e escritor Dr. Frank Strangers, que alegou ter escrito com base no que aconteceu na manhã de 16 de março de 1957. Segundo ele, uma nave espacial teria pousado em um campo de cultivo em uma área rural da cidade de Alexandria, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, precisamente às 8 horas da manhã. Alexandria, fundada em 1749, é uma cidade do interior com pouco menos de 200 mil habitantes hoje em dia, sendo considerada a sexta maior do estado da Virgínia. Situa-se ao longo da margem oeste do rio Potomac, cerca de 9,6 quilômetros ao sul do centro de Washington, D.C. No entanto, em 1957 contava com cerca de 75 mil a 80 mil habitantes, não sendo exatamente uma cidade tranquila. Sua proximidade com a capital federal americana contribuiu significativamente para seu crescimento econômico e populacional na época. Além disso, abrigava estaleiros da indústria naval, o que tornava o movimento de pessoas na região constante. Em 16 de março de 1957, uma nave espacial de 30 metros pousou em uma área rural na região. Minutos após o pouso da nave, 2 policiais que patrulhavam a região se aproximaram do estranho objeto com relutância e medo, pois jamais haviam visto algo semelhante, principalmente tão de perto. Enquanto um deles informava a central sobre o ocorrido pelo rádio, o outro aguardava a sequência dos eventos a certa distância da nave, com a arma em punho preparado para qualquer eventualidade. Ambos os policiais esperavam encontrar pequenos homens verdes com cabeças e olhos desproporcionais aos corpos, mas em vez disso, quando a porta se abriu, uma figura com todas as características humanas surgiu. Antes que os policiais pudessem dizer qualquer coisa, o visitante disse: "Quero falar com seu presidente." Enquanto isso, o Departamento de Polícia de Alexandria já estava em contato com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, informando-os sobre os acontecimentos, conforme consta no livro de Frank Strangers, que se tornou uma espécie de documento ficcional especulativo com base na realidade. Os policiais escoltaram o visitante até o Pentágono, que ficava a pouco mais de 22 quilômetros dali, para se encontrar com o subsecretário de Defesa. Feito isso, ele foi conduzido por passagens subterrâneas para se encontrar com o então presidente Dwight Eisenhower e o vice-presidente Richard Nixon. Seu nome era Valiant Thor, mas o que um visitante alienígena poderia querer com o presidente dos Estados Unidos e ainda mais, estando sozinho?
Ele não tinha nenhum companheiro, muito menos um exército de alienígenas para garantir sua defesa. Isso porque, na verdade, ele não havia chegado sozinho à Terra. Havia mais 3 tripulantes: Dom, Gil e Tanya. De acordo com os relatos no livro, Thor teria ido até Eisenhower para falar sobre os graves problemas que poderiam surgir para os planetas caso houvesse uma guerra nuclear. Talvez Valiant Thor teria vindo à Terra a fim de aconselhar sobre como lidar com os problemas correntes e como resolvê-los. Ele teria dito aos políticos que o mundo estava em uma situação precária e que, se continuássemos a prosseguir com o estado de guerra, o que por si só já seria um modo de autodestruição, acabaríamos causando um desequilíbrio econômico em todo o mundo. Ele também informou que os habitantes do seu planeta vivem e habitam no subterrâneo e que muitos dos planetas em todo o universo sustentam a vida dessa mesma maneira. Além disso, Thor mencionou as ondas de alienígenas que pousaram ao redor do mundo para ajudar com os problemas aparentemente insuperáveis da Terra. Ele afirmou que um grupo de um sistema planetário distante veio para dar auxílio e dados para ajudar o progresso da Terra. A visita de Thor ao Pentágono talvez tenha marcado uma nova era de conhecimento, sabedoria e compreensão em nosso planeta. Segundo o próprio Dr. Strange, durante a conversa com Eisenhower, o visitante foi questionado de onde ele tinha vindo. Sua resposta não foi direta, como também não foi repleta de enigmas. Ele simplesmente respondeu: "Venho do planeta que sua Bíblia chama de Estrela da Manhã e Estrela da Tarde." O presidente perguntou se era Vênus e obteve uma resposta positiva. Ao ser questionado se teria como provar isso, Thor respondeu com outra pergunta: "Quer vir comigo até minha nave?" O presidente então disse que não seria tão simples assim, uma vez que deveriam seguir uma série de protocolos de segurança, mas em breve iria conhecê-la. Enquanto Thor conversava com o presidente, o então vice-presidente Richard Nixon chegou na sala. Foram formalmente apresentados e Nixon perguntou se ele esteve envolvido em uma onda de aparições de OVNIs sobre a capital Washington. Thor disse que há centenas de anos a Terra vem sendo vigiada por várias gerações, mas que a situação se tornou mais séria após a detonação da bomba nuclear sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945. Ele ainda disse que venham com a missão de ajudar e não provocar conflitos entre terráqueos e venusianos. Disse que poderia ser útil no sentido de algo muito maior e que poderia comprometer toda a rede intergaláctica. Pelo que explicou, não é só a Terra que possui vida, mas é um dos planetas que, pelas atitudes de alguns governantes, poderia comprometer a segurança nos demais planetas pertencentes a essa rede. Entre o ceticismo e a crença sobre o que Thor estava lhes falando, os homens do governo resolveram dar uma chance ao visitante. Assim, ele foi convidado a ficar e seria escalado para trabalhar junto aos agentes do Pentágono na área de segurança nacional, o que ele aceitou imediatamente. Ele permaneceria trabalhando com o governo pelos próximos 3 anos. Poucos dias depois, no mês de abril de 1957, juntamente com outros membros de sua tripulação, Thor participou de uma reunião no quintal da casa do Sr. Menger, em Nova Jersey. Menger foi escolhido para ser uma espécie de guia turístico para os visitantes e, muito tempo depois, teria dito em vários documentários que acreditava ter entendido mal os alienígenas e de onde eles vieram. Ele afirmou que os alienígenas não viviam em Vênus, mas tinham bases em Vênus ou estavam passando ou explorando o planeta. Na residência de Menger, havia um pequeno grupo de pessoas interessadas em OVNIs e vida extraterrestre, cuidadosamente selecionadas pelo anfitrião, incluindo o fotógrafo August Roberts, que fez as fotos que você está vendo. Foi nessa reunião que o autor do livro Dr. Frank Stranger conheceu o venusiano Thor e sua tripulação, que haviam ganhado vestimentas novas e claras, semelhantes às usadas por seus amigos extraterrestres.
Em relação às vestimentas originais dos venusianos, dias depois os resultados dos testes feitos sobre elas chegaram. O presidente Eisenhower recebeu com surpresa o relatório que falava sobre as características daquelas roupas. Eram suavemente prateadas e brilhantes, com detalhes, mas o tecido era desconhecido. O peso da vestimenta, incluindo as botas, era extremamente leve, o equivalente a 17 gramas. A roupa era ajustada ao corpo como uma túnica, ou seja, sem punhos, bolsos, botões, zíperes, presilhas ou ganchos. E a surpresa maior era que os tecidos eram indestrutíveis. Dias depois, a tripulação de Thor retornou à nave, onde permaneceria em algum local próximo à órbita terrestre pelo tempo necessário. Thor tinha comunicação com seus tripulantes mentalmente, a fim de ser constantemente informado sobre o que estava acontecendo. Por sua vez, o presidente Eisenhower recebeu uma carta do autêntico conselho, que dizia que a oferta de ajuda de Thor, apesar de parecer muito boa, poderia perturbar a economia e a sociedade americana, e que as pessoas deste planeta não estavam prontas para lidar com as condições que surgiriam se as recomendações deste visitante de outro mundo fossem colocadas em prática. No entanto, ele foi convidado a ajudar um grupo de cientistas que estavam trabalhando em projetos médicos diretamente associados às ciências espaciais. Para Thor, foi designado um tempo de 3 anos para se familiarizar com os líderes dos Estados Unidos e dar suas sugestões de acordo com seu amplo conhecimento, que parecia muito vasto aos americanos. Naquele mesmo ano de 1957, no mês de outubro, o maior adversário dos Estados Unidos, a Rússia, lançava ao espaço seu primeiro satélite artificial, o Sputnik 1. Ele foi o primeiro de uma série de satélites produzidos para estudar as capacidades de lançamento de cargas úteis para o espaço e para estudar os efeitos da ausência de peso e da radiação sobre os organismos vivos. Serviu também para estudar as propriedades da superfície terrestre com vista à preparação do primeiro voo espacial tripulado. Durante o período da Guerra Fria, os russos começaram liderando a corrida espacial, o que deixou o governo e a sociedade americana muito preocupados, uma vez que temiam que poderiam ser atacados diretamente do espaço. O projeto Livro Azul, ou Project Blue Book em inglês, foi um dos estudos sistemáticos de objetos voadores não identificados conduzidos pela Força Aérea dos Estados Unidos. Inicialmente, em 1952, o projeto Blue Book foi o terceiro estudo desse tipo, sucedendo os projetos Sign, de 1947, e Grudge, de 1949. O objetivo do projeto Blue Book era duplo: determinar se os OVNIs representavam uma ameaça à segurança nacional e analisar cientificamente os dados relacionados aos OVNIs. Thor teria sido apresentado ao oficial responsável pelo projeto como uma forma de tentar obter detalhes do visitante sobre viagens espaciais e intergalácticas. E, claro, conseguir descobrir como os americanos poderiam ultrapassar os russos na corrida espacial. Oficialmente, ou seja, de acordo com os relatórios posteriores da Força Aérea e por meio do relatório Condon de 1968, nenhum dos objetos relatados ofereceriam perigo real aos Estados Unidos. Dos demais de 12 mil relatórios coletados, somente 701 ficaram sem explicações plausíveis. Não se tem relatos, no entanto, sobre a participação direta ou indireta de Thor no projeto Blue Book. Vale a pena salientar, em meio a tantas coisas ligadas à ficção científica, que o assunto Deus não ficou de lado nessa história toda. Segundo o Dr. Strangers, Thor lhe disse que veio para a Terra com um propósito claro: ajudar a humanidade a retornar ao Senhor. Ele se expressava em termos positivos, sempre com um sorriso no rosto. Thor afirmava que o homem estava mais distante de Deus do que nunca, mas ainda havia uma boa chance de redenção se o homem olhasse no lugar certo.
Thor compartilhou com Strangers a crença de que todas as pessoas da era marcadas dessa forma, desde a queda de Adão no Jardim do Éden, no início da civilização como a que conhecemos hoje. Os dois também teriam falado acerca dos méritos de Jesus Cristo e como ele deu sua vida livremente para que os homens pudessem desfrutar dos benefícios da vida eterna. Dr. Strangers perguntou a ele se havia uma Bíblia em Vênus, e Thor assegurou que uma comunhão pessoal ininterrupta com o autor, que seria Deus, não exigia a impressão de um livro. Ele achava engraçado que muitos teólogos tentassem desacreditar tanto Jesus Cristo quanto a Bíblia. Thor também disse o seguinte: o Deus, que muitos disseram estar morto, continua a lhes conceder todas as coisas boas. Os dois também conversaram sobre a vida em outros planetas. Thor foi categórico ao dizer que há vida em muitos outros planetas, os quais as pessoas na Terra nem imaginam existir. Há mais sistemas solares para os quais o homem nem sequer deu crédito a Deus, e que também existem muitos seres que nunca transgrediram as leis perfeitas divinas. As ordens do governo era que a presença de Thor jamais fosse divulgada, especialmente que nenhum outro governo soubesse da existência do venusiano. Até mesmo um conhecido apresentador de notícias que divertidamente soube de sua visita por meio de um dos seus informantes pagos foi silenciado pela CIA, que consistentemente negou qualquer conhecimento sobre os OVNIs ou seres extraterrestres. Por outro lado, a agência mantém arquivos secretos que poderiam comprovar a existência de vida inteligente no universo, além de qualquer dúvida. Na manhã de 15 de março de 1960, Thor se encontrou com Nancy Warren, o codinome de um oficial do Pentágono que continuaria trabalhando ao lado dele e seria um dos seus contatos na área de Washington. Ele manteria comunicação com outros que se tornariam parte dos seus contatos na Terra. Segundo Thor, ainda existem muitos adversários da liberdade humana. Esses parasitas se infiltraram em todas as fases da sociedade humana e nunca foram ou serão expostos, exceto por intervenção extraterrestre. Há indivíduos confusos que aperfeiçoaram uma aeronave em formato de disco, e alguns desses são resultado de uma tentativa de estabelecer uma raça dominante. Remanescentes desse grupo ainda existem. Essas aeronaves que eles projetaram ainda são avistadas ocasionalmente em áreas da América do Sul, onde alguns dos envolvidos nos planos originais ainda residem. Não devemos confundir essas com as espaçonaves originárias de outros mundos ou aquelas vindas do interior deste planeta. Nem devemos confundir os ocupantes das naves originárias de outros mundos com aqueles mensageiros malignos que não têm origem na Terra, mas foram lançados nela após a Primeira Guerra registrada. Eles estão em comunhão com seres terrenos de baixa vibração que se condenaram por suas próprias escolhas. Mas o que seriam esses adversários da liberdade humana? São entidades ou grupos que se opõem à liberdade, à autonomia e bem-estar da humanidade. Eles podem assumir várias formas e motivações, mas geralmente trabalham contra os princípios de liberdade, justiça e igualdade. Regimes autoritários, organizações extremistas, corrupção sistêmica, forças ocultas como as teorias de conspiração e, por fim, a desigualdade econômica. Em 16 de março, ao finalizar sua missão terrena, ele retornou para o mesmo local onde anteriormente sua nave havia pousado e onde mais uma vez ela estava o aguardando. Não houve problema para ele rematerializar seu corpo dentro da nave. À medida que sua nave lentamente subia, várias pessoas presenciaram isso. Em pouco tempo, os pilotos dos jatos da Força Aérea disseram não poder mais visualizar a nave, uma vez que nela os tripulantes haviam acionado o escudo de camuflagem para a defesa. Nem um radar de solo conseguia enxergá-la mais. Com toda essa história, sobraram mais dúvidas do que certezas.
Contudo, uma certeza que temos é que, segundo Thor, a Terra não pode ser destruída. Ele deixou claro que as nações terrenas devem administrar melhor suas ações, prezando pelo bem da humanidade e não destruí-la. Outros planetas que fizeram guerras, muitos deles não resistiram e estão no limbo. Mas os que conseguiram se ajustar hoje têm uma vida plena e, mais importante, em paz.